Oi, pessoal, eu sou a Ingrid Froner, R3 de Clínica Médica e sua mentora da Faculdade de Medicina e da Residência Médica para passar tudo o que eu sei de habilidades médicas e não médicas. E a aula de hoje é sobre anticoagulantes orais. Essa é uma aula que complementa aquela aula Anticoagulação Guia Prático, mas vão haver outras, principalmente para falar de exames complementares e como a gente faz essa interpretação. Mas a aula de hoje é sobre anticoagulantes orais e eu vou falar sobre DOACs, NOACs e também um pouquinho da varfarina. A gente vai comparar essas medicações em termos de indicação, farmacologia e outras particularidades. Bom, e falando dos novos anticoagulantes orais, que na verdade agora já não são mais novos assim, eles surgiram lá em torno de 2010, 2012, inclusive nessa ordem que eu coloquei aqui, da bigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana. Tá, nós temos até outros, mas esses são os principais que a gente usa no nosso dia a dia. E para cada indicação dessas medicações foram surgindo estudos específicos. E eu deixei isso aqui na tabela, à medida que eu for falando, a tabela vai subindo, a gente vai vendo cada estudo que validou aquela indicação para aquela determinada medicação. E muitos desses estudos foram comparados à nova medicação, né, o DOAC, com a varfarina. Tá? Nós não temos muitos estudos comparando os DOACs entre si. Então esse é o primeiro ponto que eu queria passar para vocês, que para cada indicação de um DOAC existe um estudo, para cada problema de um DOAC existe um estudo, e que ele é principalmente comparado com a terapia padrão, que é a varfarina. E eu falei para vocês que surgiu relativamente novo, há 10 anos atrás, então a gente já tem até dois deles com a quebra de patente, a dabigatrana e a rivaroxabana, o que colocam essas medicações num destaque, porque isso facilita o acesso, da população a essas medicações, porque fica mais barato, surgem medicamentos genéricos. Bom, e agora falando propriamente das medicações, a dabigatrana é um inibidor da trombina, ou seja, lá no final da cascata de coagulação, e a rivaroxabana, apixabana e edoxabana são todos inibidores do fator 10A ativado da cascata de coagulação. Eu deixei aqui a minha vida para vocês, que a gente sabe que a minha vida é o tempo que demora para que metade daquela concentração plasmática fique no plasma, né? E isso determina a posologia que a gente vai usar as medicações. Mas não é só isso que determina a posologia. Tanto é que a gente vai ver aqui que eu tenho posologias que discordam um pouco desse tempo de minha vida, e a gente vai ver por quê. Bom, e aqui, subindo a tabela, a gente tem a nossa primeira indicação dos anticoagulantes, o uso de anticoagulantes orais, que é na fibrilação atrial. E vejam aqui, vamos atentar primeiro à posologia dessas medicações. A dabigatrana é uma posologia de 12 em 12 horas, o que faz sentido, porque a minha vida dela é próxima disso. A apixabana também. Meia vida próxima, posologia de 12 em 12. Mas vocês vão ver que a rivaroxabana, mesmo com a meia vida curta, é tomada uma vez ao dia, e a edoxabana também. O que acontece aqui? São, na verdade, dois processos diferentes, tá? A rivaroxabana, ela é um inibidor do fator 10A ativado, certo? Mas ela também tem uma ação de supressão, ela suprime a produção endógena de trombina, por muito mais tempo do que a concentração dela no plasma. Então, ela consegue inibir essa produção de trombina, ou seja, um fator que anticoagula o paciente, por muito mais tempo do que a meia-vida. E é exatamente isso que acontece com a heparina ou a enoxaparina também, que tem uma meia-vida muito menor, em próximo de 4 horas e meia, 5 horas, mas que a gente usa uma vez ao dia ou de 12 em 12 horas, justamente por essa propriedade de suprimir a produção endógena de trombina. Beleza, mas e a edoxabana? O que acontece para ela ser uma vez ao dia, se ela tem uma meia-vida mais curta? O que acontece é o seguinte, qualquer medicação, independente da sua meia-vida, porque a gente sabe que não é só isso que determina a posologia, o laboratório ele faz vários testes para ver se, de fato, uma posologia melhor, numa tomada uma vez ao dia, é viável com aquela medicação. E fizeram isso com todos, inclusive com a edoxabana. O que eles viram é que, com a posologia de 12 em 12 horas, tinha muito mais sangramento do que com uma posologia de uma vez ao dia. O que acontece com a edoxabana é que na posologia de 12 em 12 horas, ela fica muito tempo acima de uma determinada concentração, e isso confere maior sangramento. Se passando a posologia para uma vez ao dia, eu tenho esse tempo acima de uma determinada concentração muito menor, e aí, mesmo assim, eu mantenho capacidades, mantenho propriedades anticoagulantes. Então, vocês aprenderam que a rivaroxabana tem essa posologia de uma vez ao dia por conta da supressão endógena da trombina, que é o mesmo princípio da heparina, da enoxaparina, e que a edoxabana possui essa posologia porque ela fica menos tempo acima de uma concentração mínima, e isso causaria mais sangramento se fosse de 12 em 12 horas. Onde vocês aprendem isso? Só aqui. Bom, partindo das nossas indicações. Então, fibrilação atrial, eu falei,
toda indicação do DOAC tem um estudo que validou isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, na dabigatrana, o estudo que validou o uso dela para fibrilação atrial foi o RELY, e viu que a dabigatrana era superior à varfarina em termos de redução de eventos trombóticos, e que, nesse estudo, mostrou-se menos sangramento intracraniano, se comparado com a varfarina. Novamente, a gente não tem grandes estudos comparando os DOACs frente a frente, um com o outro, tá? Mas isso foi o que foi observado nesse estudo. E é por isso que vocês vão ver alguns neurologistas, né, principalmente, prescrevendo mais dabigatrana. Por quê? Num contexto que eu tenho fibrilação atrial e um AVC, o que eu menos quero é um sangramento intracraniano. Então, essa medicação acaba ganhando um pouco de destaque nesse sentido. Mas, novamente, reforço, não tem como eu dizer que a rivaroxabana causa mais sangramento intracraniano do que a dabigatrana. Nós não temos um estudo sobre isso. E a posologia da medicação foi 110 ou 150 de 12 em 12 horas. Como que eu vou decidir se é 110 ou 150? Os pacientes que têm mais risco de sangramento, você opta pelo 110, que mantém ainda uma propriedade anticoagulante e tem menos risco de sangramento. Partindo para a rivaroxabana, o estudo que validou o uso dela na fibrilação atrial foi o ROCKET-AF, que comparou a rivaroxabana e varfarina. Foi um estudo de não inferioridade, então a rivaroxabana não é inferior à varfarina. A gente não pode nem dizer que ela é superior, tá? Porque esse não é o modelo do estudo. E nesse estudo viu-se que, no geral, a rivaroxabana estava associada ao menor risco de sangramento, mas que, num subgrupo do trato gastrointestinal, a rivaroxabana estava associada a um maior risco de sangramento nesses casos. E guardem essa informação, porque ela vai voltar e ela é bastante importante. Mas a posologia da rivaroxabana é 20 mg uma vez ao dia, que a gente já explicou por quê, e é importante que seja com a refeição. A rivaroxabana é absorvida com os alimentos, então esse fator é bastante importante, porque se um paciente chega em uso de rivaroxabana e trombosou, a gente precisa perguntar se estava fazendo o uso correto da medicação. Se não estava, a gente não pode considerar que é falha da medicação, ele não estava tomando ela adequadamente. Partindo para a apixabana, o estudo que validou para a fibrilação atrial foi o Aristotle e viu que a apixabana era superior à varfarina. Vejam como os desenhos de cada estudo são diferentes. Uns são de não inferioridade, outros não. Então aqui a gente pode dizer que a apixabana era superior à varfarina, porque esse era o desenho do estudo. E a posologia foi de 5 mg de 12 em 12 horas. Mas já destaco aqui, já deixo principalmente aqui no início da tabela, que a apixabana ela tem alguns ajustes com a idade, com o peso e com o valor de creatinina do paciente. Se tiver algum deles, a dose é reduzida para 2,5 de 12 em 12, independente das indicações. Na edoxabana, o estudo que validou foi o Engage-TIMI, na dose de 30 ou 60 mg uma vez por dia. Novamente, como que eu vou escolher as duas? Se o paciente tem um risco maior de sangramento, eu dou preferência para a dose menor, de 30 mg. E aqui, já queria destacar uma particularidade tanto da edoxabana quanto da rivaroxabana nos pacientes asiáticos, principalmente nos japoneses. Pacientes japoneses acima de 80 anos, os estudos viram que a dose para esses pacientes é menor. Na edoxabana, a dose vai para 15 mg e na apixabana também para 15 mg uma vez ao dia. A gente sabe que etnias diferentes alteram a farmacocinética, a farmacodinâmica dessas medicações e esses estudos comprovaram isso. Então, pacientes japoneses acima de 80 anos mudaram a dose de edoxabana e rivaroxabana. E eu garanto, vocês vão encontrar vários pacientes japoneses acima de 80 anos. Partindo para mais uma indicação da anticoagulação é o contexto de fibrilação atrial e angioplastia, quando o paciente já tem fibrilação atrial e precisa colocar um stent. E nesse caso, vai usar um anticoagulante, né? Então, a validação aqui dos DOACs para isso e o clopidogrel por um determinado período de tempo. Os estudos validaram para dabigatrana, rivaroxabana e apixabana. Não existem estudos validando o uso da edoxabana nesse contexto de FA e angioplastia. Partindo para uma próxima indicação clínica é a fibrilação atrial valvar, ou seja, uma fibrilação atrial e uma válvula mecânica ou uma estenose mitral importante. E os estudos viram que, principalmente o Realign foi o primeiro, viu que já não deu certo, que não dá para usar DOACs nesse contexto. Então, o paciente que é com FA valvar não pode usar os novos anticoagulantes orais. Está surgindo ainda alguns estudos que estão tentando encontrar talvez um subgrupo desses pacientes em que os DOACs ganhem seus espaços, né? Tanto é que é o ENALV, que eu deixei aqui interrogado, mas ele ainda não veio à tona, a gente ainda não tem muitos dados sobre isso. Mas deixei aqui que, provavelmente no futuro, talvez essa questão da FA valvar mude. Mais uma indicação de anticoagulação é na TEP ou no TVP. E vários estudos validaram o uso dos anticoagulantes orais para isso.
Recover, na mesma dose da dabigatrana, tá? Nessa mesma dose de 110, 150. O Einstein, de VTI-PI, validou para rivaroxabana, mas prestem atenção aqui, que a dose é diferente. Nesse estudo, viu-se que a dose de 15 mg de 12 em 12 horas por 3 semanas e depois a dose de 20 mg uma vez ao dia até o término do período de anticoagulação, né, que vai de 3 a 6 meses, era a melhor posologia. Por quê? Essa posologia, na verdade, ela reduz a carga do trombo, ela reduz o tamanho do trombo. Então, essa intensificação nas primeiras 3 semanas é justamente para isso, para que reduza o tamanho do trombo mais rápido, sem interferir no aumento do sangramento. Então, o racional para essa alteração de dose é justamente isso. O mesmo racional se segue para a apixabana, que é 10 mg de 12 em 12 horas por 3 semanas, depois passa para 5 mg de 12 em 12 horas até o término da anticoagulação. Isso é muito importante a gente explicar para os nossos pacientes, porque pensa, gente, é uma alteração bastante importante, né? Por 3 semanas eu vou ter que tomar dessa forma, depois eu vou precisar mudar. Então, quanto mais você explicar, mais fácil dele aderir. Explicar que essas 3 semanas intensas é para reduzir o tamanho do trombo. Depois volta para a dose normal. E aqui um detalhezinho importante é que não ajuste a dose, tá, da rivaroxabana no contexto de anticoagulação de TEP e TVP. Por quê? A gente vai ver que a dose pode até ajustar pela função renal, na redução da função renal, mas isso não foi validado nesses estudos, nos subgrupos, né, mesmo naqueles que tinham a função renal alterada, viram que era melhor deixar esta dose, tá, do que alterar e corrigir para a função renal, tá bom? Bom, e a gente já falou também da apixabana no Amplify, e o Hokusai VTI validou a edoxabana também na mesma dose ali de cima que a gente viu para FA. E só queria trazer aqui mais um detalhezinho, pessoal, que eu já trouxe lá no vídeo de anticoagulação guia prático, é que tanto a dabigatrana quanto a edoxabana, elas precisam de pelo menos 5 dias de heparina para depois serem iniciadas nesse contexto de TEP-TVP, tá bom? Talvez isso mude mais para frente, novamente tem os estudos mostrando que a farmacocinética, a farmacodinâmica é boa, mas a gente ainda não tem isso validado nos guidelines. Então, eu preciso de ponte, tanto de heparina ou enoxaparina, na dabigatrana e na edoxabana. Sendo que na rivaroxabana e apixabana, eu posso começar com essas medicações de cara sem ter feito o uso de heparina ou enoxaparina antes, no contexto de TEP e TVP. Outra indicação de anticoagulação é a anticoagulação profilática para TEP e TVP no contexto de pós-operatório de cirurgia de quadril e joelho, tá? Os docs são muito bem validados, exceto a edoxabana. Gente, novamente, a gente vê que a edoxabana não é validada para FA com angioplastia, não é validada para profilaxia de TVP, talvez por ela ser a mais nova no contexto aí desses 4. Então a gente talvez precise aguardar um pouquinho mais para a validação dela. Ou, no final das contas, ela de fato não era validada para isso. Mas fica a ressalva aí de que talvez daqui a uns anos a gente tenha que atualizar essa tabela. Então vejam que a dose também é diferente, né? Porque é uma anticoagulação profilática, então é menor. 220 uma vez ao dia na dabigatrana, 10 mg uma vez ao dia na rivaroxabana e 2,5 de 12 em 12 na apixabana. Partindo então para a nossa indicação de anticoagulação de TVP no contexto de neoplasia, o que é extremamente comum porque a neoplasia causa um efeito trombogênico maior. E todos os docs estão validados para o uso nessa situação, mas a gente vai ver que aqui na rivaroxabana, lembra que a gente comentou que lá na fibrilação atrial, no estudo da fibrilação atrial, ela já mostrou que tinha um aumento do sangramento no trato gastrointestinal? Pois é, aqui essa tendência volta. O SELECT-D mostrou pra gente que nesses pacientes também teve maior sangramento do trato gastrointestinal. E não só a rivaroxabana, também teve o estudo do Hokusai VTI da edoxabana que mostrou um aumento do sangramento do trato gastrointestinal. Então preste atenção, pacientes com TVP e neoplasia, eu tenho maior risco de sangramento dessa parte, né, do trato gastrointestinal com rivaroxabana e com edoxabana. Ou seja, pacientes com neoplasias nessas localizações estão, então, de maior risco para que ocorra o sangramento. Isso é bastante importante, porque a gente vai precisar anticoagular esses pacientes, e essa é uma particularidade dos DOACs que a gente tem que ter em mente. O que não acontece com a apixabana, o estudo que validou ela para TVP e neoplasia, que foi o Caravaggio e o Adam VTI, não mostraram um aumento do sangramento em algum trato, né, diferente, em alguma parte do corpo diferente. Então, é essa a principal informação que eu queria deixar para vocês, que
rivaroxabana e edoxabana estão associados ao maior risco do sangramento do trato gastrointestinal, e isso é bastante importante para os pacientes que têm neoplasia nessa localização. Eles têm maior risco de sangrar. E agora, partindo um pouquinho mais para farmacocinética, farmacodinâmica, mas vocês vão ver que vai ser bem suave, vocês vão compreender bastante coisa do que eu vou falar. A gente vai falar um pouquinho de função renal. E eu deixei aqui o quanto de cada medicação é excretada da parte renal. E vocês vejam que a dabigatrana, 80% é excretada pelo rim, a rivaroxa 35%, a pixa 27% e a edoxa 50%. O mais importante aqui é saber que a apixabana é a menor, que tem a menor excreção renal. Isso vai lhe conferir uma particularidade. Por quê? Vocês vão ver que nos outros a gente tem ajustes de acordo com a taxa de filtração, certo? Aqui abaixo de 30, abaixo de 15 já não é para usar. No caso da rivaroxabana, abaixo de 30 já não está validado o uso. E no caso da edoxabana, abaixo de 15 já não está validado. Sendo que em outras taxas de filtração eu vou fazendo modificações na posologia. Mas a apixabana é a diferente, porque ela tem a menor excreção renal. Então ela só sofre o ajuste acima de uma creatinina acima de 1,5, certo? Ela sofre ajuste para 2,5 de 12 em 12 horas, que já está aqui em cima. Para isso, ela não sofre nenhum ajuste, tá? Existem alguns guidelines, principalmente os americanos e o FDA, que aprovam o uso da apixabana, inclusive nos pacientes dialíticos, tá? Alguns guidelines são um pouco mais conservadores, principalmente os europeus, que não recomendam o uso dessa medicação nesse contexto. Mas ela é a única que é considerada, dentre os novos anticoagulantes orais, a ser usada em taxas de filtrações menores. A KDIGO, que é um guideline de nefrologistas, inclusive valida o uso da apixabana no contexto de hemodiálise e pior função renal, por exemplo, na dose de 2,5 de 12 em 12. Mas quando vocês acham que ter uma função renal pior é pior, ter uma função renal muito boa também pode não ser tão bom assim. Os estudos que foram ver a farmacocinética, a farmacodinâmica da edoxabana, viram que pacientes com taxa de filtração glomerular acima de 95 tinham mais risco de sangramento do que com a varfarina. Pois é, quantas vezes você já calculou a taxa de filtração glomerular para pacientes com boa filtração glomerular? Quase nunca, né? Pois é, aqui na edoxabana isso é principalmente importante, tá? Por conta desse aumento do risco de sangramento. E mais um detalhezinho é que essa taxa de filtração glomerular é calculada pela Crocroft-Gault, pela equação de Crocroft-Gault. Poxa, mas por que Crocroft-Gault se a gente já tem coisas melhores? Pois é, gente, essas medicações surgiram há 10 anos atrás, onde a Crocroft-Gault ainda tinha seu espaço. Então, essa é a particularidade. Na edoxabana, se você calcular a taxa de filtração glomerular do seu paciente pela Crocroft-Gault e tiver acima de 95, alertar que ele tem um risco de sangramento maior do que com o uso de warfarina. E agora falando de extremos de peso. Extremos de peso são acima de 120 kg ou abaixo de 60 kg. Também os estudos foram vendo a farmacocinética, a farmacodinâmica dessas medicações e viram que é importante evitar o uso nesse contexto da dabigatrana e da edoxabana, tá? Porque viram que essas medicações não atingem concentrações boas, atingem concentrações subótimas nesses pacientes de extremo peso, mas a rivaroxabana e a dabigatrana viu-se que até poderia ser usado, tá? Mas com cautela. O que quer dizer isso? É que os estudos tinham um número de pacientes menor, então não tem aquela evidência boa, né? Mas isso provavelmente a gente também vai ver mais pra frente uma mudança, né? Um aumento de estudos com mais pacientes em extremos de peso para poder falar com mais segurança para nós se esse uso é correto, se a farmacodinâmica, a farmacocinética funciona nesses pacientes também. Com relação à monitorização, o que eu quero dizer com isso? A gente sabe muito bem que na varfarina a gente faz a monitorização, né? A gente faz o controle ali na faixa terapêutica, no RNI de 2 a 3, que a gente quer deixar. Então a gente ajusta a dose para justamente chegar nessa faixa terapêutica. Isso não acontece com os DOACs. O que é, inclusive, uma vantagem. A gente não precisa ficar monitorando toda hora, a gente não precisa ver se está na faixa terapêutica. A gente assume que está, porque não existe nenhum estudo mostrando pra gente uma faixa terapêutica de qualquer exame complementar que seja. Mas eu posso monitorar de uma forma qualitativa, ou seja, eu posso verificar se a medicação está de fato presente no organismo ou não. E aqui, os DOACs, eles vão mexer bastante com os exames complementares, tanto RNI, TTPA, TT, mas não de uma forma ordenada, não de uma forma que dê para de uma forma linear. Então, o que eu deixei nessa tabela são os exames que, se alterados, indicam a presença da medicação no organismo do paciente. Tá, mas
por que eu vou querer saber se a medicação está presente no organismo do paciente? Não vou assumir que está? Pois é, eu vou te dar 3 situações em que é importante você verificar se a medicação está de fato presente no organismo. A primeira delas são nos pacientes obesos. A gente acabou de comentar que a farmacocinética e a farmacodinâmica pode estar validada, mas é interessante que você verifique se a presença da medicação está acontecendo de fato. Então, obesos são um deles. Alteração do trato gastrointestinal, ou seja, cirurgia bariátrica. Os DOACs são absorvidos ali na primeira porção do duodeno, do trato gastrointestinal. E é ali onde sofrem as maiores cirurgias. Então, pacientes que sofreram cirurgias bariátricas, é importante você saber se a droga está sendo absorvida ou não. E terceiro grupo de paciente que é importante saber se a medicação está presente no organismo ou não, é quando a gente tem interações com drogas, com outras drogas ou medicações, né? Na varfarina a gente vai ter muito mais interação, até com alimentos. Nos DOACs a gente não tem tanto, mas lembrar que ainda tem sim, principalmente antifúngicos, antiepiléticos, então sempre tem que verificar se a medicação que você está prescrevendo interage com a outra. Se interage, é interessante que você veja se a medicação se o DOAC está realmente sendo absorvido, se está presente no organismo. E como que a gente vai fazer isso? Na dabigatrana, a gente pode usar o TTPA ou o TT. Se o TTPA estiver alargado, é indicativo de que a dabigatrana está presente no organismo do paciente. Se não estiver, a gente parte para o TT, e aí se estiver alargado é porque está positivo. Gente, eu sei que pode parecer bastante complexo o TTPA, TT, mas a gente também vai ter uma aula explicando como usar, como interpretar cada um desses exames. Aqui ficaria muito extenso se eu falasse nisso nessa aula. Bom, com relação à rivaroxabana, a gente pode usar o RNI, se ele estiver alargado é porque a presença da droga está no organismo. Se não tiver, a gente pode usar o anti-10A. E aqui eu faço uma ressalva. O anti-10A, não confundam, a gente usa para monitorizar a faixa terapêutica da enoxaparina, tá? Mas aqui ele só vem dizer se ele estiver alterado da presença da droga. Novamente, a gente não vê faixa terapêutica nos novos anticoagulantes orais, tá? Mas não confundam, porque é o mesmo exame. Então, o anti-10A, se ele estiver alargado, ele é positivo para a presença da droga da rivaroxabana. A mesma coisa para a apixabana. E na edoxabana a gente pode usar o RNI, se ele estiver alargado, é indicativo da presença da medicação no organismo. Se não tiver, a gente usa também o anti-10A. E o último aspecto que eu queria falar para vocês dos DOACs, e a gente parte para falar um pouquinho da varfarina, é sobre o que fazer em relação ao sangramento dos pacientes que usam essas medicações. A gente sempre tem a opção do complexo de protrombina concentrado, tá? Ele sempre está aqui como uma opção na reversão do sangramento de pacientes que usam essas medicações. Por quê? O complexo protrombina concentrado, ele vai repor fatores de coagulação numa concentração, num volume menor. E vai repor, inclusive, aqueles que estavam sendo ocupados pelas medicações, pelos DOACs, né? Então, ele sempre é uma opção. Mas já surgiram medicações específicas que revertem o sangramento nesse contexto. Por exemplo, aqui, na dabigatrana, nós temos o idarucizumab. Ele vai inibir, literalmente, a dabigatrana, então ela não vai fazer a ação anticoagulante dela. Isso vai contribuir para a reversão do sangramento. Nos inibidores do 10A, tem o andexanet, que é um 10A recombinante. Ele é um fator de coagulação recombinante, ou seja, feito em laboratório, em que ele não deflagra a cascata de coagulação, mas que ele tem bastante afinidade pelos DOACs, né? Então ele vai se ligar, os DOACs vão se ligar a ele e não vão anticoagular a cascata. E ele também, se não tiver ligado ao DOAC, ele não vai catalisar esse processo. Ele simplesmente vai ocupar o DOAC e mais nada. E eu deixei o andexanet aqui em minúsculo, porque na edoxabana ele ainda não é aprovado pelo FDA, mas que os estudos vêm validando ele como uma opção de reversão de sangramento na edoxabana também. Então vejam, nós temos agentes que fazem a reversão desse sangramento especificamente para os DOACs, mas aqui no Brasil, inclusive pelo preço, eles não estão tão disponíveis. Mas saber que a gente sempre pode usar o complexo de protamina concentrado. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre varfarina, tá? A gente não vai falar tão detalhadamente quanto eu falei dos DOACs, porque a varfarina já está muito bem estabelecida para todas essas indicações que a gente viu, exceto, claro, na profilaxia de TVP, porque a varfarina ela não se usa de maneira profilática, ela é só terapêutica. Inclusive, tem algumas situações que não estão nessa lista de indicações de anticoagulação dos DOACs, mas que a varfarina é a única medicação que pode ser usada. Por exemplo, a gente tem um trombo de ventrículo esquerdo e é necessário anticoagular, a gente tem que usar a varfarina, e também no contexto de síndrome antifosfolípide, a SAF, a gente também só pode usar a varfarina, não está indicado o uso
dos outros anticoagulantes orais. E a posologia da varfarina, a dose da varfarina, ela é muito variável. A gente inicia com uma dose e vai ajustando para justamente ficar com RNI entre 2 e 3. E eu não vou me ater tanto a como a gente faz esse ajuste, mas eu vou deixar um link aqui na descrição, que é um guia bastante prático de como fazer esses ajustes de dose, se está supraterapêutico, que dose inicial, como corrigir. E, da mesma forma, né, como eu falei, se a gente vai fazendo ajuste no dia a dia, a gente também vai fazendo ajuste pela função renal, justamente para que fique entre 2 e 3. Mas uma taxa de função renal menor não necessariamente determina uma dose diferente. A gente vai ver isso nos exames. E, inclusive, a KDIGO valida o uso da varfarina nos pacientes dialíticos, mas faz uma ressalva de que não se sabe ao certo qual é o benefício dessa medicação neste contexto. Então, vamos aguardar novos estudos para isso. Nos extremos de peso, a gente também não tem... a gente tem variações, mas a gente consegue monitorar de maneira muito mais palpável, então a gente faz esse ajuste para que fique o RNI dentro da faixa terapêutica, e a monitorização, como eu venho falando, é feita com RNI. Mas, e se acontece um sangramento com a varfarina? E essa é a parte que eu vou me alongar um pouquinho mais na explicação da varfarina, porque a gente fala que a varfarina é um antagonista da vitamina K, mas não é bem isso que ele faz. A vitamina K, ela vem como uma vitamina que vai ajudar a maturar alguns fatores de anticoagulação, o 2, 7, o 9 e o 10, tá? Eles precisam da vitamina K para serem maturados. E aí a vitamina K, uma vez que matura eles, fica inativa. Mas o próprio corpo vai reciclar ela através de uma outra enzima. E o que a varfarina faz, na verdade, ela inibe essa reciclagem da vitamina K. Ou seja, ela cria um estado de depleção de vitamina K no organismo. Mas que, se eu oferecer vitamina K a mais para o meu paciente, ele não vai trombosar, certo? A vitamina K vai estar apenas disponível, e aí sim, quando necessário, o corpo vai utilizar ela para maturar os fatores de coagulação. Quando eu tenho um sangramento, eu preciso então repor essa vitamina K que está depletada por conta do uso da varfarina, certo? Não, a varfarina não deixa ela ser reciclada, não seja ela ser ativada novamente. Então, é racional que eu precise repor essa vitamina K. E eu vou fazer isso. Só que a vitamina K, ela demora um certo tempo para funcionar. Pelo menos 12 horas para começar a funcionar, e aí uns 3 dias para realmente estar fazendo com que os estoques sejam todos preenchidos no corpo. Então, eu tenho pelo menos 3 dias para que a vitamina K comece a fazer. Eu preciso fazer alguma coisa de imediato. Eu preciso repor esses fatores de coagulação imediatamente. E aí eu tenho duas formas. Ou através do plasma fresco, tá? Que é uma grande concentração de volume, que também repõe os fatores de coagulação, ou o complexo de protamina concentrado, que são fatores de coagulação concentrado de uma maneira concentrada em menos volume, em menor volume. Então eu tenho essas duas opções, né? Claro que se eu tiver o complexo, ele é melhor por conta de entrar menos volume no paciente, mas muitas vezes a gente só tem disponível o plasma e ele serve também. Então, no contexto de sangramento por varfarina, eu vou repor a vitamina K, já que a varfarina ela suprime esses níveis, e eu vou repor imediatamente os fatores de coagulação através de uma ou outra dessa maneira. Essa explicação do mecanismo de ação da varfarina que suprime os níveis de vitamina K é justamente a explicação do início da enoxaparina quando a gente está anticoagulando um paciente, que a gente viu lá na aula anticoagulação, um guia prático. Quando a gente começa a anticoagulação no paciente que vai usar varfarina, a gente precisa inicialmente usar enoxaparina ou heparina por pelo menos 3 a 5 dias, tá? Que é o tempo da varfarina suprimir de fato a vitamina K e então, de fato, anticoagular o paciente. Ou seja, ela demora um tempo para começar a anticoagulação e nessa mesma forma, ela vai demorar um tempo para voltar para reverter o sangramento. Enquanto isso, a gente também faz a ponte aqui na reversão com o plasma ou o complexo. Pessoal, como eu sei que essa aula é bastante complexa e cheia de informações, eu vou sair um pouquinho da tela de vocês para a gente ressaltar aquilo que é mais importante em cada medicação, em cada DOAC. Começando pela dabigatrana, o mais importante é lembrar que no estudo que validou da fibrilação atrial, viu-se que ela tinha uma menor taxa de sangramento intracraniano quando comparado com a varfarina. Tá? Lembrar da dose da posologia dela e lembrar também que eu vou ter que ajustar aqui na taxa de filtração glomerular, tá? Ela tem uma porcentagem de excreção renal bastante importante. Evitar em extremos de peso e lembrar que eu posso monitorar com TTPA e com TT a presença da medicação. E eu vou fazer isso principalmente nos obesos, nos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e quando tem alguma interação medicamentosa com os DOACs, que é importante sempre verificar. Saber que eu tenho idarucizumab,
como reversor, mas que eu também posso usar o complexo. Da rivaroxabana, o mais importante é saber a posologia e a importância de se tomar com as refeições, tá? Se não está tomando com a refeição, não configura uma falha terapêutica. E lembrar dos asiáticos, da dose alterada, tá? O esquema terapêutico na TVP também muda. Por 3 semanas eu vou intensificar essa droga porque eu vou reduzir o tamanho do trombo e eu não ajusto a dose nesse contexto de TVP e TEP. Não esquecer que ela é uma medicação que sangra mais o trato gastrointestinal. E isso é bastante importante nos pacientes que têm TVP no contexto de neoplasia, principalmente neoplasias do trato gastrointestinal. Saber que eu vou ajustar a dose da função renal, então eu preciso calcular. Pode ser usada em pacientes de extremo peso, monitoro com o RNI e o anti-10A e posso ter disponível o Andexanet para reverter. Com relação à apixabana, o mais importante é saber essas 3 indicações de mudança da dose e lembrar que ela é uma medicação que no contexto de TEP e TVP ela teve um sangramento igual, né? Ela não teve mais sangramento em nenhuma particularidade. Saber que ela é a menos excretada da parte renal e que por isso o ajuste é só feito quando a creatinina é acima de 1,5 e que então ela é a única dos DOACs que pode ser usada em taxas de filtrações menores e até mesmo no contexto de hemodiálise. Também pode ser usada nos extremos de peso, faço monitorização da presença da droga com anti-10A e reverto com Andexanet ou com o complexo. Com relação à edoxabana, a gente lembrar dos asiáticos, assim como a gente falou da rivaroxabana, o ajuste da dose. Saber que ela não está validada para FA em angioplastia e nem para profilaxia de TVP no contexto de pós-cirúrgico. Mas que ela também, assim como a rivaroxabana, apresentou mais sangramento do trato gastrointestinal nos pacientes que tiveram neoplasia e TVP. Ela tem também a excretada da parte renal e vai sofrer esses ajustes, mas lembrar que quando eu tenho uma taxa de filtração acima de 95, ela está associada a maior sangramento do que a varfarina. Evitar nos extremos de peso e posso monitorar a presença da droga com RNI ou anti-10A e a reversão principalmente com o complexo. Lembrar que o Andexanet ainda não está aprovado no FDA. E da varfarina, saber que ela é a nossa medicação que está sempre indicada em qualquer situação de anticoagulação, exceto na profilática, que a gente vai ajustar as doses de acordo com a faixa terapêutica para manter um RNI entre 2 e 3. Posso usar nos pacientes que têm um clearance mais baixo, inclusive nos dialíticos, mas que a gente ainda não sabe qual é o real benefício disso, né? E no contexto de sangramento, lembrar que eu preciso repor a vitamina K, mas que eu também preciso de uma medida mais imediata, seja repondo os fatores de coagulação com o complexo de protamina concentrado ou com plasma fresco concentrado. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram dessa aula, curte, se inscreve no canal e qualquer dúvida deixa nos comentários que eu respondo e a gente vai se conversando por lá. Até a próxima. Tchau, tchau!